Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, como eu estou impedido de atualizar conteúdo no meu canal original, eu tenho muito conteúdo importante para estar repassando aqui com vocês aqui. Eu estou tentando me manter um pouco mais limitado dentro desse negócio da Copa do Mundo. É onde eu pego alguns vídeos e destaco alguns confrontos entre as seleções nacionais lá na Copa do Mundo e falo alguma real envolvendo os países, né, no jogo em destaque. E parece que isso não é muito bem aceito pelo YouTube. Tomei um strike no canal original por um vídeo desse. Por isso estou limitado a atualizar conteúdo pelo canal reserva, mas o alcance ele é muito prejudicado, propositalmente pelo YouTube. Mas teve lá, né, um jogo de Japão e Colômbia, né? E aí eu quero fazer detalhes do mundo real. Falar uma real sobre a coisa além do futebol na Copa do Mundo. Se liga. Galera, sobre Japão e Colômbia, eu podia começar falando sobre o futebol da Colômbia. O que é o futebol da Colômbia? Futebol de força, futebol, né, de correria. É um futebol onde tem um certo jeito diferente de pegar na bola, né? Eles têm aquele quase um jeito brasileiro e argentino de jogar, mas eles ainda são muito mais responsáveis do que os jogadores brasileiros. Não conseguem responder uma tática bem definida, como é o caso do jogador argentino. Não chegam a ser tão violentos quanto os jogadores uruguaios, mas eles são muito viris, né, no confronto, na dividida. É um futebol que de vez em quando aparece 2, 3 jogadores, né, um pouco acima da média, conseguem carregar o time, mas quando chega na hora da camisa, do confronto, onde pesam as bandeiras ali, o peso do nome da sua seleção, eles pipocam. Pipocam, sempre foi assim. E é tradicional em seleções essa questão de você enfrentar um time de camisa. E a Colômbia é um bom exemplo disso. Mas sobre vida real na Colômbia, o que eu podia destacar para vocês de Colômbia? Eu gravei um vídeo legal falando sobre a eleição da direita, né, ganhando poder lá na Colômbia. Mas para resumir, cara, eu entendo a Colômbia como uma base avançada dos americanos, né, de acordo com seus interesses aqui na América do Sul. Eles já estão instalados ali no Peru, né? Já tem alguma coisa de planos para a Venezuela, como você bem sabe. E a Colômbia também seria um importante ponto estratégico, caso eles precisem tomar a América do Sul na força. Nesse momento não é necessário, porque o Brasil está sendo tomado no golpe democrático, mas se isso escapar ao controle deles, eles podem simplesmente invadir com a ajuda da Colômbia. A Colômbia o que é? É um ponto estratégico na América do Sul e também é parte do esquema que sustenta os viciados dos norte-americanos. A droga do mundo também vem uma boa parte, principalmente a que vai para a América do Norte, aqui da América do Sul, e a Colômbia é um ponto de tráfico muito importante. Precisa manter a galera entorpecida, a galera cheia de droga na mente, né, porque é mais fácil de controlar a gente assim, e tem que sair essa droga de algum lugar. Pode sair da Colômbia. Então é importante para os Estados Unidos ter o controle da Colômbia, por isso que eles investiram na eleição de um candidato de direita, que nada mais né, quando eu trato de direita na América do Sul, né, não é direita verdadeira, ideológica, né, é simplesmente a elite disfarçada de política, e tem um monte de pato que ainda cai nessa coisa aí, e eles abraçam, votam e elegem candidatos da direita, e para eles é interessante você comandar o governo, porque eles precisam dominar o tráfico está sendo dividido, como por exemplo as Farc. E as Farc não está muito afim de abrir mão dos seus ganhos do controle do tráfico de drogas para o governo, e o governo agora de direita vai retomar o controle do tráfico lá dentro da Colômbia. Fica só olhando. Galera, para falar do Japão, primeiramente eu vou falar de como eu penso o Japão. Eu vejo o Japão como um país que você tem uma certa simpatia pelo povo de lá, pelo comportamento muito comedido deles, muito educado, a disciplina, a inteligência que é de admirar naquele povo, mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa repulsa, uma certa resistência contra o japonês, principalmente para quem conhece de história. O Japão ele se faz muito de vítima hoje, na atualidade, porque um dia, né, garantidos ali na sua soberba e tal, do poder, né, na ambição que eles tinham ali de participar dos jogos de poder do mundo, se juntaram ao eixo na Segunda Guerra Mundial, e tentaram se levantar.
tentaram ser um país importante. Eles já tinham lá as suas ambições dentre os países asiáticos. Por isso que o japonês não é tão inocente assim. É só você observar o ódio que outros países de origem asiática têm do povo japonês. Então não é um povo inocente, não é um povo que merece tanta simpatia assim. Eles cometeram muitas atrocidades nas suas guerras nipônicas lá contra outros povos asiáticos. Coisa absurda mesmo que o japonês fez contra coreano, contra chineses. Mas o Japão, hoje ele se passa muito por vítima, porque quando ele perdeu a Segunda Guerra, junto com a Alemanha, e a Itália fingindo que estava lutando, eles tomaram uma surra, cara. Tomaram uma surra porque eles foram o primeiro país a serem vítimas, primeiro e únicos, na verdade, de um ataque nuclear. Na verdade, foram 2 ataques nucleares. Foi uma jogada muito suja e covarde dos norte-americanos, mas foi de acordo com os interesses e os objetivos deles. Eles queriam a rendição dos japoneses, que estavam reticentes ali, eles não queriam se entregar. Eu acho que faz parte da cultura guerreira deles lá, juntamente com o código samurai de agir. Eles não iam se entregar se não fosse aquelas 2 bombas atômicas, e os Estados Unidos jogou tudo que tinha ali naquela situação, mas atingiu gente inocente, de certa forma, na guerra, não atingiu campos militares, e sim cidades com bases civis, ou seja, tinham crianças, mulheres, idosos nas cidades vítimas do ataque americano. Perderam a guerra, se renderam, e como punição por um dia ter se levantado dentro dos jogos de poder, para que isso nunca mais aconteça, e aconteceu a mesma coisa com a Alemanha nessa punição, eles foram castrados. Quando eu digo castrados pelo poder, eles perderam o direito de ter forças armadas novamente um dia na sua história. A Alemanha também passa por isso, e para um povo guerreiro, um povo que tem um imperialismo muito forte, que viveu entre guerras e avanços por territórios para tomar, se enriquecer dessa forma, você perdeu o direito de ter forças armadas, meio que um esquema muito humilhante. A Alemanha e o Japão passaram por isso. E uma punição extra que o Japão serviu também, assim como a Alemanha passou por um tempo nessa situação, foi servir de refém. No caso, o Japão ficou de refém dos Estados Unidos, e é assim até hoje. É um refém dos Estados Unidos. Tem sua autonomia econômica, seu desenvolvimento, muito em parte do intelecto japonês, mas ainda é refém dos Estados Unidos. E vai ser um bom tempo assim, porque ele é estrategicamente muito posicionado, próximo de inimigos dos Estados Unidos. Então é legal ter uma base ali, usar aquilo, explorar o espaço japonês como uma possível base de lançamento de mísseis, de ataques militares. Você ameaça os seus inimigos, como por exemplo Rússia e China, através do Japão, se posicionando ali. Assim como é a Coreia do Sul hoje para os Estados Unidos. Cara, mas como eu disse, o Japão não é vítima inocente não. A gente paga o que a gente fez lá atrás. O mundo dá voltas. No futebol, podia falar do Japão da seguinte forma. Eu vejo o Japão como aquele time que a gente tem simpatia. A gente gosta de ver o Japão ganhando porque a gente torce por eles ganharem. Por que a gente torce por um time como o Japão ganhar, por exemplo? Porque a gente sempre tem aquela tendência a torcer pelo mais fraco. O povo humilde, o povão comum, ele vai torcer por alguém próximo a ele, pelo menos que seja parecido com ele. É um semelhante. Então quando você olha o futebol, você vê que o Japão é inferior às grandes potências do esporte, do esporte de futebol. E a gente torce para o Japão poder se equivaler com outros times, sabendo que eles são inferiores, ou pelo menos achando assim. A gente se sente representado por um time inferior enfrentando os superiores. É assim, como povo, você quer isso. Você quer ter a oportunidade de enfrentar quem te oprime, quem te ataca, quem te comanda. E a gente vê isso no futebol e acha dessa forma. Muita gente torcia para o Brasil no passado, baseado nessa lógica. O Brasil sempre foi o país coitadinho no cenário mundial. Mas no futebol a gente conseguia bater de frente com as grandes potências. Então a galera sempre torceu para o Brasil em torno disso. Mas a gente perdeu essa imagem no futebol mundial quando começou a juntar essa geração de celebridades do futebol, geração Nutella. Os moleques cheios de nome toque, tudo delicado, os moleques arrogantes, os moleques não respeitam ninguém. Então não passa mais aquela imagem de vítima para merecer a simpatia dos outros. Quando a gente olha para o Brasil hoje, a gente tem meio que raiva
Outras seleções veem o Brasil como um vilão a ser batido. E o Japão ainda tem aquela imagem que a gente tem de um time inferior, né, combatendo um superior. Então a gente vai mesmo ter uma simpatia por um time como o Japão jogando bola. É um time de toque de bola, é um time que cria bastante, né, porque eles são muito disciplinados e táticos, mas tem dificuldades na conclusão, né, e vai depender muito do time contra o qual eles estiverem enfrentando. E lá na frente, nos confrontos mais diretos, né, eles vão ficar para trás na questão da camisa. Eles tremem diante de uma camisa mais poderosa, como é a do Brasil, a da Argentina, a da Inglaterra. Ainda que não tenha um futebol tão superior assim, a camisa pesa muito no confronto, no futebol, cara. Aqui é o Cidadão X. Será que vão censurar esse vídeo aqui também? Sei lá, estão censurando qualquer coisa mesmo. Valeu.